Olá a todos, mais uma vez juntos, dando continuidade às nossas aulas do curso de Estudos Espíritas Educação Mediúnica do módulo 2. Hoje já estamos na 19ª aula. E que os bons espíritos estejam sempre ao nosso lado, nos auxiliando na compreensão, nos ajudando a colocar em prática, através das nossas vivências, das nossas situações da vida. Convido-os a fechar os olhos um minutinho, imaginar uma luz bonita nos envolvendo, tranquilizando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que possamos acolher todos os ensinamentos que serão ofertados nesta aula. Rogamos a Jesus, o nosso mestre amigo, que esteja sempre ao nosso lado, que assim seja. O tema da nossa aula, da 19ª aula, hoje vamos falar de vibração, de radiação, de doação e meditação. É um tema que já foi abordado em outras aulas. O Fábio fez uma aula sobre ondas, sobre vibração. E a segunda parte, que é a parte B, que é a nossa parte evangélica, tão importante, que é por intermédio dela que nós conquistamos a nossa paz, a nossa sabedoria moral através dos ensinamentos de Jesus, é fazer o bem sem ostentação na escola do Mestre. Vamos lá. O nosso corpo físico, ele trabalha incessantemente, é uma máquina. Ela trabalha desde o seu nascimento até a sua morte. Ela é formada de matéria, o nosso corpo ele é formado de matéria densa, de energia condensada em vários graus. E o nosso pensamento se propaga por meio de fluidos. Isso nós já estudamos também. André Luiz, ele afirma que o homem encarnado é um gerador de força eletromagnética. Para compreendermos um pouquinho que o nosso corpo é gerador de energia, eu trouxe aqui o átomo. O átomo, na sua formação, ele tem prótons e nêutrons no seu núcleo e tem um elétron que gira em torno dele. Tudo é formado por átomos. Prótons e elétrons são partículas que têm carga de energia. Então, o átomo é energia. E quando nessa movimentação dos prótons, dos nêutrons e do elétron, ele forma vibração. E essa vibração constante, ela forma a frequência. Primeiro, ela gera, ela cria uma vibração constante através do movimento, e essa vibração constante, medida no tempo, ela forma a sua frequência. Todos os corpos são formados de átomos. Nós somos formados de átomo. A mesa, a cadeira, os animais, as plantas, a pedra, tudo tem átomo. E essa vibração, esse movimento da agitação, dos átomos, é que chama vibração. Quanto maior essa agitação, essa vibração dessas moléculas, mais fluido, vaporoso é o corpo, a gente vê as coisas. E quanto menos agitação, mais material, mais sólido a gente enxerga as coisas. A água, quando ela perde calor, ela fica sólida, porque ela perde energia. Quando ela ganha energia, ela se torna mais, que os átomos estão mais dispersos, eles estão se movimentando mais, ela se apresenta na forma gasosa. Aqui só para a gente compreender que nós somos energia. Nós somos energia.
energia. Por quê? Porque dentro de nós, do nosso corpo, circula a energia dos neurônios. Nós somos átomos, formados por átomos. E a energia corre através dos neurônios, através do nosso coração, de todos os impulsos que saem do cérebro para acionar músculos, para acionar órgãos, de toda parte do nosso corpo. A energia se encontra dentro de todos os átomos que formam os corpos. E em toda a matéria, pode ser uma mesa, uma cadeira, como eu disse no slide anterior, como no corpo animal, há essa movimentação desses átomos, essa vibração, porque tudo é formado de átomos. A energia, ela se encontra dentro de todos os átomos, como eu disse, dentro de todos os corpos. E essa vibração, como eu disse, através desse movimento, ela representa a vibração de cada um de nós. E essa vibração, através do nosso pensamento, através dessa energia, ela forma ondas. E essas ondas, elas são medidas no tempo, formando a frequência de cada um. Ganhamos energias quando temos bons pensamentos, pensamentos otimistas, bons sentimentos de gratidão. E perdemos energia quando estamos tristes, sem esperanças, quando estamos depressivos e com sentimentos inferiorizados. O nosso pensamento, a velocidade da luz, ela já foi comparada à velocidade da luz, o nosso pensamento. Ele é muito mais rápido, né? E eu trouxe aqui, só para nós, a título de curiosidade, os metros, a velocidade da luz medida em metros por segundo. São 299.792.458 metros por segundo a velocidade da luz. E o nosso pensamento, ele projeta-se tão rápido que ele supera essa velocidade da luz. E daí a ilusão de que um espírito pode dividir-se, estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, o que não é verdadeiro. Nós já ouvimos essa informação em aulas anteriores. No livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos espíritos se os espíritos têm o dom da ubiquidade. Por outras palavras, o mesmo espírito pode dividir ou existir em vários lugares ao mesmo tempo? E os espíritos respondem que não pode haver essa divisão do mesmo espírito. Mas cada um é um centro que irradia em diversas direções, como o Sol. O Sol, ele é o centro da radiação. Quanto mais próximo dele, mais calor, mais luz. Mas ele irradia seus raios em todos os lugares, em todas as distâncias. Assim é o Espírito. Todos os espíritos se irradiam com o mesmo poder? E os espíritos responderam, muito longe disso. Depende do grau da sua pureza. Quanto mais eles praticam bem, quanto mais adiantados forem, mais qualidades morais eles possuem. A radiação, aqui trazendo o significado do dicionário, ela na física é uma palavra da física, né? Radiação, vibração, frequência, ondas. Na física, radiação significa emissão de energia por meio de ondas ou partículas. Nós já vimos que o átomo contém energia e que essa movimentação dessas moléculas trazem a vibração que ela é representada por ondas. Todos os espíritos encarnados ou desencarnados
possuem a faculdade de emitir e projetar radiações a quaisquer distâncias, por maiores que sejam. Está no livro de Edgar Armond, Passes e Radiações. Aqui tem uma ilustração, né, que vai ilustrar bem isso que eu estou falando. Aqui no centro do nosso coronário, né, aqui, é o centro de radiação do nosso corpo físico. E essa radiação, ela pode se irradiar, essa luz pode se irradiar, como nós vamos ver no slide que já vem. Ela é emitida através de ondas, e essa distância de cada onda representa a frequência, como eu expliquei lá no slide dos átomos. Edgar Armond, ele fala assim que essa irradiação, ela é do espírito, é própria do espírito. E ele explica que entre os desencarnados se torna muito mais fácil você irradiar essa energia, você emitir essa energia, porque não tem o entrave do corpo físico. Energia viva, o pensamento ele desloca em torno de nós como forças sutis, construindo paisagens, formando e criando centros magnéticos ou ondas, com as quais emitimos a nossa atuação ou recebemos a atuação dos outros. Essa radiação, essa vibração, ela pode sim influenciar nos outros e nós também somos influenciados por ela, de outros espíritos, outras pessoas. Então, o que é irradiar? Irradiar é lançar de si, é emitir. Nós temos a radiação e nós irradiamos essa luz através do nosso pensamento. Todo ser humano irradia de si um fluido vital eletromagnético. Irradiamos pensamentos, irradiamos sentimentos incessantemente, que eles vão se projetando em torno de nós em forma de ondas. Aqui nessa ilustração mostra esses pensamentos e esses sentimentos representados de forma equilibrada. Mas nós sabemos que dificilmente nós encontramos uma pessoa que mantém esse equilíbrio constante. E essas ondas, muitas vezes, são ondas longas, ondas curtas, depois elas são longas de novo. E nós sabemos que o nosso pensamento é energia e, como tal, ele tem poder. E a nossa frequência energética diz o que é a nossa vida hoje. Os espíritos nos olham através dessa vibração que nós emitimos através de ondas, que tem cor, tem cheiro, tem a frequência. E a nossa frequência energética diz o que é a nossa vida hoje, porque se eu estou feliz, eu emito boas vibrações. E essas ondas que são representadas, que representam essa vibração, elas são curtas, atingindo uma alta frequência. Ondas curtas, alta frequência. Nós já vamos ver no próximo slide. Se eu discuto com alguém, se eu carrego sentimentos ruins, pessimistas, de raiva, de ódio, rancor, o que acontece com as nossas ondas, com a nossa vibração? Elas são longas e estão numa baixa frequência. Energia viva, o pensamento, ele vai se deslocando em torno de nós e construindo essa energia sutil, como foi dito lá. Nós vamos fazendo como tipo que uma fotografia através do nosso pensamento. E, a partir daí, nós vamos influenciando, nós nos tornamos emissor e receptor
receptor dessas energias, dessa vibração. Aqui nesse slide eu vou trazer um pouquinho a mecânica da irradiação. Como a irradiação ela é a projeção do pensamento e do sentimento, que são energias que conseguimos exteriorizar de nós, cada cérebro pode emitir vibrações de alta ou baixa frequência, de acordo com os pensamentos constantes. Como que eu faço para adquirir essa alta frequência? Tendo os bons sentimentos, como eu disse lá. E o amor, ele representa. Se queremos vibrar em alta frequência, é só pensar e exercitar o amor. Como Jesus já nos ensinou, né? E baixa frequência é o oposto. Ódio, sentimentos inferiores. Nós vamos baixando a nossa frequência, as ondas vão ficando mais longas e mais pesadas. E aí, cada ser tem a sua própria vibração espiritual, do seu espírito. E nós podemos irradiar de acordo com a nossa vontade. Quando nós fazemos prece e desejamos o bem, nós elevamos o nosso pensamento, produzindo essa matéria mental mais pura, sutil. E nossa vibração se exterioriza em ondas curtas, alta frequência. Essa matéria mental de boa qualidade tem efeitos benéficos e podem auxiliar no reequilíbrio e sustentação de nossos irmãos. Isso daqui foi retirado, do livro Estudo e Prática de Assistência Espiritual da FESP. Quando nós fazemos essa vibração em conjunto, quando nós direcionamos através da nossa prece, do nosso silenciar, mais forte ela se apresenta. Precisamos ter um propósito firme, todos vibrando na mesma frequência, para que nós possamos sintonizar com a espiritualidade maior que direciona os trabalhos, as tarefas de uma casa espírita. Aqui na nossa casa, o trabalho de fluidoterapia, todos estão lá vibrando em prece. E o desejo sincero de que todos que lá adentrem saiam melhores do que estão, vibrando amor, vibrando paz, vibrando, irradiando essa luz que a gente tem. E nós vamos direcionando os nossos pensamentos a todos aqueles que adentram. E da mesma forma que nós estamos doando, nós também vamos receber. Na Revista Espírita, de 1864, Kardec diz o seguinte, nesse artigo. Em uma reunião direcionada ao bem, a união faz a força. A comunhão de pensamentos produz uma sorte de efeitos físicos, que reage sobre o moral, aquela sensação de bem-estar, tudo que vai dando força, vontade de prosseguir. O homem o sente instintivamente, já que procura as reuniões onde sabe encontrar essa comunhão. Ele aure novas forças morais. Poder-se-ia dizer que aí recupera as perdas fluídicas, perdidas diariamente pela irradiação do pensamento, como recupera pelos alimentos as perdas do corpo material. Ele continua neste mesmo artigo, elucidando que esse bem-estar não é só benéfico aos encarnados. Assim, pela comunhão dos pensamentos, os homens se assistem entre si
e ao mesmo tempo assistem os espíritos e são por eles assistidos. Olha que maravilha, gente! As relações entre os mundos visível e invisível não são mais individuais, mas coletivas. E mais poderosas em proveito das massas e dos indivíduos. Numa palavra, estabelecem a solidariedade, que é a base da fraternidade. Então, nós doamos e recebemos, nós somos emissores e receptores sempre. Nos sintonizamos com aquilo que o nosso pensamento carrega, irradia, flui, vibra. E para reforçar isso que Kardec trouxe, né, que a união faz a força, eu trouxe aqui essa passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 18, no versículo 20. Que Jesus disse: pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Quando estivermos vibrando bem, amor, o sentimento de fraternidade, de bondade, de respeito, Jesus estará com certeza junto de nós, representado por esses espíritos bondosos, maravilhosos, que nos orientam, que nos inspiram, que nos intuem, que cuidam de nós. À medida que nós doamos, nós também recebemos, como foi dito no slide. Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, ele trouxe essa mensagem que fala sobre ondas. Ondas mentais, elas exameiam por toda parte, elas se aglomeram, como foi dito André Luiz, nós estamos no meio cercado de ondas, estamos no meio de mar de ondas. E não é necessário te definas em tarefas especiais, não, nos círculos mediúnicos, para transmitirem o pensamento de outras entidades. Não há necessidade de ser médium em tarefas especiais dentro de uma casa para a gente transmitir o pensamento de outras entidades. Como nós somos influenciados o tempo inteiro, nós somos emissor e doador de energia, e a linguagem do espírito é a do pensamento, ele nos chama atenção para prestar atenção quando falas. Porque quando nós falamos, exprimes as inclinações e opiniões de inteligências diversas. Muitas vezes a gente nem percebe. Sentes, pensas, ouves, lês e observa. E em qualquer desses estados de alma, assimilas influências alheias. É essa troca constante. Por isso que ele fala, medita, assim, na função da palavra que despedes. Olha só, do que está vindo carregada as nossas palavras. Cada vez que a gente diz algo, refletes a teu modo, né? Alguém ou alguma coisa. Ideias inúmeras de espíritos encarnados e desencarnados podem fazer ninho na nossa boca. A língua, de certa forma, ela se torna um alto-falante. Por isso Emmanuel nos chama para prestar atenção nas ondas às quais estamos nos sintonizando. No mesmo livro, uma outra mensagem. A mensagem 83, Obreiros e Instrumentos. Através da onda de nossos pensamentos, podemos estar em contato incessante com a onda dos pensamentos superiores, que vertem dos mensageiros do Cristo. Basta elevarmos a nossa frequência. Se elevarmos a nossa frequência, vamos receber toda essa energia, esse fluido cósmico
vamos captar as mensagens desses espíritos superiores, que ela está, basta nós subirmos, aumentarmos a nossa frequência para atingir, para conseguir captar. Sabendo, assim, conscientemente, a extensão do trabalho que nos compete. Eles vão nos orientar, a gente vai estar sempre orientado naquilo que a gente deve fazer. Seja onde for, onde estiveres, és instrumento do bem. Não podemos esquecer nunca que nós somos instrumento do bem. Não só dentro de uma tarefa mediúnica, mas dentro do nosso lar, na sociedade, no nosso país, no nosso planeta. Nós somos instrumentos do bem, chamado à prestação de serviço segundo as necessidades dos que te cercam. Seremos sempre chamados ao trabalho. E já sabemos que Deus não dá nada além daquilo que a gente pode carregar e que a gente pode exercer. Então, tudo que fizermos sem fé, ou sem boa vontade, sem o esforço, ou sem o sacrifício, porque Jesus disse que não seria fácil. Ele não vai ter qualquer valor de merecimento, porque tudo é conquista, nem neste mundo e nem em outro mundo. Vamos ficar atentos. As coisas não são fáceis, mas se chegaram até nós, é porque nós conseguimos fazer, doando e dando, oferecendo o nosso melhor através da nossa vontade, para conquistarmos essa luz que irradia que Jesus falou. Jesus não disse que nós somos luzes? No livro Os Domínios da Mediunidade, Aulos, o instrutor, levou Hilário e André Luiz para observar um agrupamento de médiuns bem pequeno, com 10 médiuns. Dentre esses médiuns, 4 já com a sua faculdade bem desenvolvida. E ele apresentou esse aparelhinho aí, esse psicoscópio. Vocês já ouviram falar nesse aparelho? Respondam aí no chat. Eu aguardo um pouquinho, um minutinho, para que vocês coloquem aí o que vocês acham que é esse psicoscópio, para que ele serve. Quem sabe pode colocar, tá bom? E André Luiz, ele ficou maravilhado com esse instrumento, com esse psicoscópio, com o poder que ele tem. Eu acho que já deu tempo de vocês responderem. No livro, Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 2, o capítulo fala sobre o psicoscópio, tá bom? Vocês podem buscar lá. Ele é um minúsculo aparelho utilizado no plano espiritual, destinado à auscultação da alma, com o poder de definir-lhes as vibrações. E com capacidade para efetuar diversas observações em torno da matéria. Em toda a matéria. Porque André Luiz, ele observou até a mesa, as paredes, a vibração de todo o ambiente. Não só dos médiuns que estavam lá participando daquela reunião. E nós já sabemos que essa vibração, ela é a forma ondulatória, né? Como se apresenta uma radiação do nosso pensamento. O instrumento psicoscópio, ele é um aparelho semelhante a um óculos de estudo. Ele tem recursos de microfotografia, ele pega o mínimo detalhe, ele consegue adentrar e sabe, nos mínimos detalhes das moléculas, dos raios. Ele analisa elementos radiantes que provém de fatos idênticos aos raios gamas, que é o mais poderoso que tem aqui. Na Terra, pesaria poucas gramas,
E para que serve esse psicoscópio? Ele facilita exames de possibilidades e a categorização da situação dos médios. Vê qual é a condição do médium, qual a tarefa que ele vai conseguir desempenhar com mais facilidade, será que ele dá condição para a psicofonia? Será que ele tem facilidade para a psicografia? Como que está o estado dele mental? O que ele está vibrando? O que ele pensa? Ele dispensa uma curada concentração mental do observador. Não precisa fazer força nenhuma para ter essas respostas. Ele define as vibrações dos observados. E nós já sabemos que a vibração mostra quem realmente nós somos. Em qual frequência estamos vibrando. Ele é movido à eletricidade e ao magnetismo. Esse aparelhinho é demais. E o instrutor Aulus, ele fala um pouquinho sobre o aspecto luminoso da irradiação de alguns encarnados que estavam lá, que eles estavam observando. Ele diz: trazem as mentes voltadas aos ideais superiores da fé ativa, a expressar-se em amor pelos semelhantes e procuram disciplinar-se, exercitam a renúncia, cultivam a bondade constante e, por intermédio do esforço próprio no bem e no estudo nobremente conduzido, adquiriram elevado teor de radiação mental. Nossa, uma luz linda! E eles formavam um círculo, uma corrente vibratória de luz. Aqui tem o caminho para nós conquistarmos esse elevado teor de radiação mental. Nada daqui é novidade para nós. Aulus, ele observou os médios em tarefa mediúnica, mas nós podemos conquistar isso em nossa vida também. Ser pessoas disciplinadas, ser pessoas boas, né? Estudar sempre, nos estudar, nos conhecermos, ver onde precisamos melhorar. E ele não tem só esse objetivo de observar as pessoas, porque observando os médios, os trabalhadores de uma casa, de uma instituição, ele pode também sugerir novas tarefas, ver se esse grupo de trabalhadores tem condição de exercer novas tarefas. E aí novas tarefas são ofertadas. Mas ele só não observa esse de alto. Aqui eu coloquei o de alto teor de radiação mental. Mas no livro Estudando a Mediunidade de Martins Peralva, ele mostra pra gente que ele consegue observar também os mais íntimos sentimentos que a gente tem. Moralidade, bondade, perversidade, falta de confiança, falta de responsabilidade, curiosidade e até os interesses inferiorizados. Esse aparelho é potente. E nós já ouvimos falar aqui em algumas reuniões nossas de trabalho, através da psicografia, que os espíritos se encontram aqui observando os trabalhos, observando os médios, como isso ocorre. Talvez utilizem o psicoscópio, né? Aí vamos falar um pouquinho sobre doação. A doação no Espiritismo é explicada como um processo de cura, sendo a doação de fluidos magnéticos pelo pensamento e vontade do emissor. Esse slide, essa foto, nos faz lembrar os nossos trabalhos de fluidoterapia aqui. Quanto mais vontade, quanto mais pensamentos nobres, pensamentos fraternos, bondosos, mais a gente consegue desprender esses fluidos. E nós sabemos que doar é oferecer algo de si para alguém.
E os trabalhos da casa exemplificam isso. Os trabalhadores estão aqui para doar algo de si. Mas a gente deve pensar, nossa, mas eu ainda sou um trabalhador imperfeito. Mas aqui ainda é a condição do nosso espírito. Basta iluminarmos nossos pensamentos através da prece e fortalecermos a nossa vontade, a nossa disciplina, o nosso estudo, como foi dito nos slides anteriores. E cada um dá o que tem. Ele não pode dar aquilo que ele não tem, mas tudo é aproveitado. E não é só dar, ele recebe também o que ele precisa. É como eu falei, nós somos emissores e receptores dessa energia. Por isso devemos buscar sempre doar o melhor de nós, seja em qual for o lugar que estivermos. A cura se efetua pela substituição de uma molécula doentia por uma molécula sã. Na Gênesis, no capítulo 14, que fala sobre os fluidos, quem gosta pode ir lá se aprofundar nos estudos. Ele diz que a gente consegue substituir através da doação magnética dos nossos fluidos, através da nossa vontade, do nosso pensamento, do nosso sentimento, aquilo que a gente coloca. Nós conseguimos ajudar o nosso irmão a fazer a troca dessas moléculas doentes por moléculas saudáveis. E nesse mesmo item, o codificador ele explica que a eficiência na cura dependerá em razão da pureza da substância inoculada. Qual é o tipo de substância que você está doando, que você está oferecendo? Portanto, quanto maior a vontade de auxiliar e quanto mais moralizado o emissor, melhor será a qualidade do fluido doado. O pensamento, ele influi de maneira decisiva nessa doação desses princípios curadores. Sem a ideia iluminada pela fé e pela vontade, o médium não consegue ligação com a espiritualidade amiga, que atua sobre essas bases. E nós sabemos que há uma comunhão entre o plano espiritual e o plano físico, para conduzir esses fluidos para conquistar a cura. Mas mesmo a gente doando com a vontade, sabe, com a fé, acreditando, tem pessoas que não conseguem alcançar melhor. E aqui tem alguns pontos. A falta de fé, ainda não alcançou a condição necessária para a cura, ou está em expiação ou provação e ainda não chegou ao fim, ele ainda precisa aprender um pouquinho mais com essa situação. E tem aqueles que duvidam da cura. Eles repelem todo esse jorro de fluido que é oferecido, que é ofertado, como na foto, que o médium canaliza para o seu organismo. Ele é refratário. Mas Martins Peralva, nesse mesmo livro, Estudando a Mediunidade, ele diz que há criaturas que oferecem extraordinária receptividade a esses fluidos magnéticos. São aquelas que possuem a fé robusta e sincera, o recolhimento e o respeito ante o trabalho, que a seu e a favor de outrem se realiza. A sua mente e o seu coração funcionam à maneira de poderoso imã, atraindo e aglutinando essas forças curativas. Fé robusta, sincera, recolhimento e respeito ante o trabalho. O recolhimento íntimo e a melhora moral são condições para que o serviço de passe seja eficiente, tanto para o receptor quanto para o doador. E nos passes à distância, nós podemos fazer tratamento à distância. Fazemos aqui
né? Quando estamos sentadinhos na cadeira, podemos mentalizar, podemos trazer o nosso ente querido, quem a gente gostaria de estar tratando, né? Nos passes à distância, companheiros espirituais se ajustam através da sintonia nesse trabalho de auxílio, favorecendo a realização. A prece silenciosa será o melhor veículo dessa força curadora. Agora vamos falar um pouquinho sobre meditação. Kardec, na Revista Espírita, ele fala que meditar, nós sabemos que a meditação, o que a gente busca através da meditação? Que está muito sendo difundido, né, esse conhecimento e falado, porque nós andamos muito dispersos, nós não conseguimos direcionar o nosso pensamento. E isso é muito importante para o trabalho e para a nossa vida. Faz bem para a nossa saúde, para o nosso equilíbrio emocional e espiritual. Adquirir foco, concentração no momento presente, estar presente naquilo que nós estamos fazendo. E o que é meditar? É silenciar a nossa mente, dar uma pausa nessa correria, nesses pensamentos que se encontram todos atropelados. E nós sabemos que não há necessidade de rituais nenhum. E Kardec diz nesse artigo que você medita quando, na quietude da natureza ou na paz de algum velho templo, você se volta para dentro de si mesmo por alguns instantes para participar do silêncio de Deus. Olha que coisa mais linda, do silêncio de Deus. Você medita ainda mais valiosamente quando, no meio do burburinho da nossa vida, no centro do alvoroço e dos desafios do dia a dia, a gente leva junto conosco a mesma quietude interior que transforma o nosso coração no templo do Espírito. Medita quando embebe a sua mente nas águas da criação e da inteligência divina, para que com sua atitude cada ser, cada coisa, possa despertar para a sua qualidade essencial. Meditamos quando buscamos participar do silêncio de Deus, silenciando a nossa mente. Dr. Alberto, que ele fez um vídeo que fala sobre meditação, que está no nosso material de complementar, lá no sala de aula, ele fala que a meditação ela está ganhando um espaço que vai se confundindo com a oração, porque através da oração nós estamos meditando, buscando participar dessa inteligência suprema, desses fluidos cósmicos universal, buscando força, coragem para a gente conseguir seguir a nossa caminhada. E ele diz que é no silêncio do pensamento que nós ouvimos as respostas de Deus. Na verdade, quem disse isso foi Joana de Ângeles. Porque a oração, ela é um ato proativo. A gente está lá conversando com Deus, nós estamos falando com Ele. E meditar é escutar a resposta. Dar uma pausa no nosso pensamento. E isso é muito importante na nossa vida, não só nos trabalhos mediúnicos. Fazer o bem sem ostentação na escola do Mestre. Jesus nos ensinou a fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que fizessem para nós. O que a mão esquerda não saiba, o que faz a mão direita é uma figura que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. E o que é essa beneficência modesta? É tomar cuidado para que os nossos feitos não tenham para nós o objetivo de se elevar individualmente, mas sim nos colocando no lugar do nosso irmão necessitado. É tomar cuidado para que as nossas boas realizações
não sejam feitas com o propósito de destaque aos olhos do semelhante. Quando esperamos reconhecimento dos homens, está escrito no Evangelho, nós duvidamos da justiça e da bondade divina. Nós devemos saber falar com a pessoa, porque além da caridade material, tem a caridade moral. Escolher palavras dóceis, afáveis, sem humilhar aquele o qual nós estamos oferecendo auxílio. Fazer o bem sem ostentar. Isso nós podemos trazer também nos nossos trabalhos na casa espírita. Não sair falando dos nossos feitos, o que a gente está fazendo. Nossa, eu psicografei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não precisa saber. Porque nós sabemos o que as nossas intenções, não só nós, mas a espiritualidade toda. Por isso que nós devemos buscar exercer a mediunidade, como a Simone disse na aula da terça-feira, maravilhosa, a mediunidade com Jesus, que é a mediunidade humilde, a mediunidade que não procura promoção, se autopromover fora do personalismo, que não trabalha, que não faz com que o nosso ego seja exaltado. E Jesus disse que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E quem se tornar humilde de coração não terá maiores dificuldades em assimilar e viver aquilo que eu ensino. Está no Evangelho de Mateus, no item 7, capítulo 7, item 12. Nós temos que buscar, através da nossa humildade, enxergar as necessidades do nosso próximo como sendo as nossas próprias, como ensinou Jesus. Tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei vós a ele, pois esta é a lei e os profetas. E para encerrar a nossa aula de hoje, as nossas reflexões, Jesus, ele irradiava essa luz, essa força. E ele disse para nós que nós somos luzes. Faça brilhar a vossa luz. Vamos fazer brilhar a nossa luz, mesmo que ainda seja pequenina. Mas nós, com o nosso esforço, com a nossa vontade de ser melhor, buscando nos conhecer, meditando, buscando silêncio, nós vamos conquistando essa luz, que vai nos trazer paz da nossa consciência. E essa irradiação dessa luz, ela poderá ser utilizada pela espiritualidade. Essa irradiação que poderá ser utilizada para as curas, pelos engenheiros siderais, porque não somos trabalhadores apenas numa casa espírita. Nós irradiamos o nosso pensamento incessantemente. E nosso êxito ou nosso fracasso depende da persistência e da fé com que nos consagramos mentalmente aos objetivos que nos propomos alcançar. Será que nós já temos claro quais são os objetivos que nós queremos alcançar? Quando tivermos isso claro em nós, vai ser muito mais fácil a gente trabalhar em cima deles. Todos nós queremos ser felizes, todos nós queremos ser luz. Nós não queremos ser treva na vida de ninguém, nem em nenhum lugar. E Jesus é o nosso exemplo a ser seguido. Que possamos um dia irradiar essa luz, esse magnetismo curador de amor, de respeito, como Jesus nos ensinou. Estamos a caminho. E o material de estudo, eu convido aquele que ainda não entrou no Google Sala de Aula, entrem para ver o nosso material de estudo.
Tem o vídeo que fala sobre a caridade sem ostentação, tem o de meditação, tem esclarecimentos oportunos que vai falar sobre fluidos e sobre uma questão que muitos de nós temos dúvida, mas eu não vou falar, porque o material está lá para todos consultarem e estudar. E eu agradeço a todos pela oportunidade de estar aqui aprendendo junto com vocês. Agradeço pela atenção, pela vibração de amor que emanam, de respeito a cada um de nós, ainda pequenininho, mas se esforçando para fazer o nosso melhor. E a nossa pergunta é: qual é a importância do pensamento e da concentração nas irradiações, vibrações e doações nos trabalhos de cura, socorro espiritual e em nossas atividades cotidianas? Que todos tenham uma excelente semana e até a próxima oportunidade. Fiquem em paz.